Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando da Bíblia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós estamos trazendo um vídeo que já temos aqui no canal com este mesmo tema. Porém, hoje estamos aqui com a parte 2. Vamos falar de mais 10 mulheres da Bíblia. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, vou deixar aqui em cima no card, caso você queira assisti-lo. Ficou muito legal a primeira parte, creio que você também vai gostar. Peço que avalie o vídeo e compartilhe com seus familiares e amigos, para que eles também possam adquirir mais informações sobre a Bíblia e acompanhar o nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A Bíblia tem muitos exemplos de grandes mulheres que fizeram diferença no meio do seu povo, umas para o lado do bem e outras para o lado do mal. Mas com todas elas podemos aprender algo e com suas histórias podemos tirar sempre uma grande lição. Vamos começar então falando de Noemi. Primeira, Noemi. Noemi foi esposa de Elimeleque, mãe de Malom, e Quileão, e sogra de Ruth e Orfa. A história tão bonita e valiosa de Noemi está registrada no livro de Ruth, no Antigo Testamento. O nome Noemi significa agradável ou encantadora. Também pode ser interpretada como suável e amável. O nome Noemi também está relacionado à raiz hebraica Noemi, forma encontrada na língua inglesa. Nos tempos em que os juízes governavam a nação de Israel, houve um período muito difícil para o povo em Canaã. Então Noemi, juntamente com seu esposo Elimeleque e seus filhos, migraram-se para o país de Moabe. Noemi era mulher muito feliz e agradecida ao Senhor pelo lugar que eles o colocara. No entanto, esta passou por grandes provações e tristezas, dentre elas a morte de seu marido, ficando então só com seus 2 filhos. Logo depois seus filhos se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Porém a alegria pouco durou, e logo em seguida seus filhos morrem, deixando suas noras viúvas. Noemi já era viúva. Acabou então ficando desamparada, sem filhos e sem marido. Orfa decide permanecer na sua terra, e Ruth decide acompanhar Noemi, sua sogra, para a cidade de Belém. Ali nascia uma das mais lindas histórias de companheirismo registradas nas Escrituras. Ruth sempre esteve ao lado de sua sogra, a ajudando e a amparando, e dando todo o carinho e amor possível. Não tem como não falarmos de Noemi sem se lembrar de Ruth, pois estas são o maior exemplo que a Bíblia pode nos dar de que pode sim existir amor e respeito entre sogras e noras. A história de Noemi começa com grandes tragédias e perdas, mas termina com a bênção e a misericórdia de Deus. A história de Noemi nos mostra que é Deus quem controla as nossas vidas, e somente Ele tem o poder de nos fazer bênçãos em meio ao caos. Segunda, Ruth. Como falei, não tem como não falar de Ruth sem se referir a Noemi, nem como falar de Noemi sem se referir a Ruth. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre Ruth. Ruth foi uma mulher moabita. Esta seguia a Deus e por amor resolveu cuidar de sua sogra. Deus abençoou Ruth por sua fidelidade. Ruth foi a bisavó do rei Davi. O nome Ruth significa amiga e companheira. Também pode trazer a ideia de que aquela que é bela de se ver. A história de Ruth é muito conhecida entre os cristãos, tanto pelo fato de sua parceria com Noemi, quanto pelo seu casamento com Boaz, filho de Raabe. Ruth era casada com Malom, filho de Noemi, como já vimos, porém após seu falecimento, Ruth decide seguir viagem com a sua sogra para Belém, assim amparando e cuidando de Noemi. Não mentes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1, versículo 16. Ruth, então chegando em Belém, começou a trabalhar no campo, para se manterem ela e a sogra. Noemi então sabiamente tenta aproximar Ruth de Boaz.
Boaz era um parente rico de seu falecido esposo. Boaz era o dono da plantação em que Ruth trabalhava. Este, vendo seu grande esforço e empenho, começou a tratar Ruth bem e lhe deu ajuda e proteção. Ruth e Boaz começaram a se entender, e a pedido de Noemi, Ruth vai até Boaz o pedir para que cuidasse e se casasse com ela. Boaz, como já gostava da moça, assim fez. Boaz casou-se com Ruth. Eles tiveram filhos. Seu primeiro filho foi Obed. Obed veio a ser avô do rei Davi. Ruth é uma das mulheres citada claramente na genealogia de Jesus. Como sua história, podemos ver claramente a sabedoria de Deus e que seus propósitos se cumprem, ainda que pareçam improváveis. Terceira, a mulher de Ló. Não sabemos seu nome, nem muitos detalhes da sua vida, mas conhecemos um episódio muito famoso na Bíblia sobre ela, onde viram uma estátua de sal. Ló, filho de Harã, morava em Sodoma e tinha uma esposa. A Bíblia não diz nada sobre ela, apenas conta um pedaço de sua história. Deus não se agradava de Sodoma, por ser uma cidade iníqua e injusta perante o Senhor. Ló, dentre todo aquele povo mau da cidade, era o único de boa índole e temente ao Senhor. Deus, então, já irado com Sodoma e a cidade vizinha Gomorra, que era do mesmo jeito que esta, manda os anjos avisarem Ló e sua família que ia destruir Sodoma e Gomorra, e que era para eles fugirem dela. Os anjos assim avisaram Ló, porém ele e sua família estavam demorando demais a fim de sair da cidade. Então os anjos pegaram eles pela mão e os levaram para fora da cidade. A ordem era que eles corressem e não olhassem para trás, senão seriam mortos. Ló e suas filhas obedeceram, fugindo para longe de Sodoma. Não pararam e não olharam para trás, mas a esposa de Ló desobedeceu à ordem de Deus, e certamente a uma distância da cidade ela parou e olhou para trás. Então ela virou uma estátua de sal. Ela não confiou em Deus, não obedeceu à sua ordem. Podemos ver com essa história que não sabemos nada sobre a mulher de Ló, mas sabemos o bastante para não cometermos o mesmo erro. Quando Deus fala para que obedeçamos, Ele não quer nada além disso. Deus salva os que lhe obedecem, mas Ele não tem compromisso com os que não dão créditos à sua voz. Quarta, Maria Madalena. Maria Madalena foi uma seguidora de Jesus Cristo, mencionada na narrativa bíblica no Novo Testamento. O nome Maria Madalena significa Senhora Soberana, mulher que tem autoridade ou mulher pura que vive na torre de Deus. Maria Madalena ajudava Jesus no seu ministério e ficou conhecida por ser a primeira pessoa que viu Jesus depois que este ressuscitou. A Bíblia não nos mostra nenhuma informação específica a respeito de Maria Madalena, apenas que ela era originária da região da Galileia. A Bíblia relata que Maria Madalena era uma das mulheres curadas por Jesus de possessão demoníaca. E algumas mulheres que haviam sido curadas do espírito malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Lucas 8, versículo 2. Após ter sido curada por Jesus, Maria Madalena passou a segui-lo e ser uma das pessoas que estavam sempre ajudando Jesus em seu ministério. Ela estava presente com ele quando foi crucificado, chorou sua morte e o viu sendo sepultado. No domingo, Maria Madalena foi ao túmulo ungir o corpo de Cristo. Chegando lá, viu que o túmulo estava aberto. Então se desesperou, pensando que haviam roubado o corpo do Mestre. Então um anjo apareceu e disse que Jesus havia ressuscitado. Logo após ela começou a chorar, triste. Então alguém lhe perguntou por que ela estava chorando. E Maria explicou que achava que tinham roubado o corpo de Jesus Cristo. O homem então a chama pelo nome, e ela reconhece que é Jesus. Conversa com ele e vai correndo contar aos discípulos o fato. Aprendemos com Maria Madalena que quando dedicamos nossa vida ao Senhor, tudo acontece em nosso favor. Maria Madalena confiou em Cristo e foi liberta. Aprendemos com ela que, quando confiamos em Cristo, Ele faz tudo o que necessitamos. Com Ele não temos com o que se preocupar. Se Jesus está do nosso lado, tudo vai bem.
Quinta, Joquebede. Joquebede foi esposa de Anrão e mãe de Moisés, Arão e Miriam. O nome Joquebede significa O Senhor é Glória. Joquebede e Anrão eram da tribo de Levi. Quando Moisés era bebê, Joquebede o salvou da morte. O rei do Egito deu uma ordem para que todos os recém-nascidos fossem mortos. Joquebede, com o menino pequenino, que viera a nascer de pouco, se viu aflita e o escondeu por 3 meses. Chegou a hora em que já não havia mais possibilidade de isso continuar. Então ela o escondeu num cestinho e o pôs junto ao rio Nilo, na margem. A filha de Faraó o encontrou e teve dó do menino. Então a tomou para si. Ela contratou Joquebede para ser a ama de leite de Moisés e criar até que ele crescesse. A Bíblia não nos conta mais nada sobre a mãe de Moisés, Joquebede. Só sabemos que ela está sepultada no túmulo das matriarcas em Tiberíades, segundo fontes de pesquisas. O que podemos aprender com Joquebede é que mesmo quando tudo está contra nós, se confiarmos em Deus e formos corajosos, venceremos. Joquebede não deixou seu filho morrer. No ato de coragem e fé o salvou. Provavelmente, depois de grande, ela o viu exercer seu ministério como Deus o ordenou. Se tivermos fé, veremos as nossas lutas se transformarem em bênção em nossas vidas. Devemos confiar em Deus e em todas as circunstâncias. Sexta, Marta. Marta era da aldeia de Betânia, irmã de Maria e Lázaro. Foi uma das mulheres que acompanharam Jesus no Calvário e na ressurreição. O nome Marta significa Senhora ou Dona da Casa. Marta, Maria e Lázaro eram muitos amigos de Jesus e também seus seguidores. Sempre que Jesus passava por Betânia, ele os visitava. Maria era muito zelosa com sua casa e seus hóspedes. Certo dia, Jesus foi até a casa deles os visitar. Enquanto Marta ficava preocupada em cuidar da casa e tratar Jesus com respeito e cuidado, Maria ficou sentada aos pés de Jesus ouvindo seu ensino. Marta ficou irritada e se queixou dizendo que somente ela fazia os trabalhos domésticos. Enquanto a irmã não a ajudava, estava sentada dando atenção ao mestre. Então Jesus explicou a Marta que não era necessário ficar preocupado com os afazeres e com tantas coisas. Maria havia escolhido bem ao dar prioridade a Jesus. Era mais importante ouvir Jesus falar do que tomar conta das coisas de casa. Outra ocasião que marca a história de Marta é quando seu irmão Lázaro vem a falecer. Marta e sua irmã mandam chamar Jesus, isso antes de Lázaro falecer. Por muito demorar a chegar, quando Jesus vai até as irmãs, Lázaro já havia morrido. Marta então corre na direção de Jesus e lhe diz que, se ele não tivesse demorado, seu irmão ainda estaria vivo. E é então nesse momento que Marta e Maria depositam sua fé em Jesus, e o milagre da ressurreição acontece. A Bíblia não nos diz muito sobre Marta e Maria, mas o que podemos aprender com elas é a termos fé no Filho de Deus. Devemos não nos preocupar com as coisas do dia a dia, como fez Marta, mas obedecermos e ouvirmos a Jesus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando confiamos em Deus, o milagre vem. Sétima, Eva. Creio que todos conhecem bem a história de Adão e Eva, e que Eva foi a primeira mulher a existir no mundo. Nas primeiras páginas da Bíblia, você encontra claramente a história do primeiro casal a ser criado por Deus. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e acerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Gênesis 2, versículo 21 e 22. Eva teve uma grande importância na história bíblica e da humanidade. Suas ações tiveram um profundo impacto na história da salvação. O nome Eva significa a vivente, ou a que vive, significa também cheia de vida e viver. Eva, sendo a mulher de Adão, teve com ele filhos. Eva foi a mãe de Caim, Abel e Sete, e outros filhos.
cujos nomes a Bíblia não menciona. Deus criou Eva para ser uma companheira e atender às necessidades de Adão. Adão se sentia só e precisava de uma auxiliadora. Eva provavelmente era bela e muito amada por seu marido. Tinha tudo para ser o casal perfeito, plano da criação divina. Porém, Eva deu ouvidos à serpente, comeu então do fruto proibido, o fruto do bem e do mal, e conheceu toda a verdade. Viu que fez as coisas erradas e ainda induziu Adão a comer a fruta. A serpente enganou a Eva e juntos Adão e sua mulher pecaram contra Deus. Após o pecado, o casal foi expulso do paraíso, juntamente com a serpente, carregando com eles toda a dor e sofrimento presentes no mundo. Imagine o medo, o arrependimento, a tristeza e a dor que eles sentiram, sabendo que de agora em diante não teriam mais a proteção e o afago do Todo-Poderoso. Antes do pecado, eles eram puros, obra-prima perfeita do Criador. Não sofriam, não sentiam dores, mas após o pecado tudo mudou. Eva teve que dar à luz e sentir todas as dores de parto, coisas que antes do pecado não seria possível. Eva teve que ver seu filho matar o próprio irmão por ciúmes. Perder um filho é doloroso, mas tudo isso por desobediência a Deus. Devemos sempre obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, para não errarmos. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, versículo 36. Devemos estar sempre em vigilância, confiando no Senhor, sem dar ouvidos ao inimigo. Quando obedecemos a Deus, não sofremos as consequências do pecado. O pecado se dá pela desobediência. Se Eva tivesse obedecido a Deus, ela não teria passado todo o sofrimento em que passou. Vamos fazer diferente. Vamos nos voltar para o Senhor e obedecer a sua voz. Oitava, a mulher do fluxo de sangue. Não sabemos o nome dessa mulher, mas sabemos um pedaço de sua história. Ela era uma mulher que vivia sofrendo de hemorragia há 12 anos. Já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, porém ninguém a podia ajudar. Os médicos desconheciam a causa da doença. Nenhum remédio funcionava e ela ficava cada vez pior. Um dia ela ouviu falar de Jesus e colocou sua fé nele. Quando ela viu o que ele estava passando, foi atrás dele para receber a cura. Ela cria que Jesus a salvaria por meio de sua fé. Havia uma grande multidão que apertava Jesus de todos os lados, mas aquela mulher conseguiu se aproximar dele e tocar em suas vestes. Bastou apenas um toque e ela ficou curada. Naquele mesmo momento, o fluxo de sangue parou e ela estava livre da doença. Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de uma maneira especial e perguntou a seus discípulos, que ficaram confusos. Afinal, gente era o que não faltava naquele lugar para tocar em Jesus. Mas ele explicou que sentiu sair poder dele. A mulher, vendo que não podia se esconder, contou que havia sido ela que tocou as suas vestes, para ser curada. Jesus então a deu a sua paz e confirmou a sua cura por meio de sua fé. A mulher do fluxo de sangue nos mostra o poder da fé e da coragem. Para muitos, aquele problema não havia mais cura, nem tratamento, nem solução. Mas ela foi até aquele que faz o que ninguém pode fazer. Jesus a curou e ele pode te curar também. Onde é que você esteja, toque através de sua fé em Jesus e seja curado. Ele é o dono da cura. Faça como aquela mulher e seja livre do mal que te aflige. Nona, Rebeca. O nome Rebeca significa aquela que prende com sua beleza, nó corrediço, ou ainda corda com laço. Rebeca é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia, sobretudo por seu casamento com Isaque. Rebeca foi filha de Betuel, sobrinho de Abraão, irmã de Labão, esposa de Isaque e mãe de Esaú e Jacó. Ela foi escolhida por Deus para continuar a descendência de Abraão. Depois que Sara morreu, Abraão procurou uma esposa para seu filho Isaque. Abraão não queria que Isaque se casasse com uma mulher de Canaã,
que servia a outros deuses. Por isso, ele enviou seu servo mais velho à sua terra para encontrar uma mulher entre seus parentes. Quando ele chegou à cidade, pediu um sinal a Deus para saber qual era a mulher certa. Deus lhe atendeu dando o sinal. O sinal era que a moça tirasse água do poço para ele e seus 10 camelos. Foi então Rebeca, a moça. Rebeca foi então com seu servo até a casa onde Isaque morava. Ela ouviu. Ele gostou muito da moça. Isaque se casou com Rebeca e a amou muito. E perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, a sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 24, versículos 65 ao 67. Rebeca não podia ter filhos, então Isaque orou e 20 anos depois ela engravidou. Rebeca deu à luz aos gêmeos Esaú e Jacó. A vida de Rebeca foi cheia de grandes bênçãos, pois ela sempre obedeceu à vontade de Deus. Rebeca foi cuidada até a sua morte por sua criada Débora. Rebeca morreu num lugar que Jacó chamava de Carvalho do Pranto. Mas podemos aprender com Rebeca que a vontade de Deus é que deve prevalecer em nossas vidas. Quando deixarmos nosso futuro nas suas mãos, não temos com que temer. Deus é amor e justiça. A vontade de Deus é perfeita para nós. Devemos fazer como Rebeca, confiar e ouvir a voz de Deus. 10. Jezabel. Jezabel foi uma rainha fenícia, casada com Acabe, rei de Israel. Ela foi uma rainha muito ruim, que promoveu a idolatria e matou muitos profetas. Jezabel foi condenada por Elias e outros profetas. O nome Jezabel ou Jezebel significa Baal exalta, ou Baal é marido de, ou também pode significar impuro. O casamento de Jezabel com Acabe foi o resultado de uma aliança que tinha como objetivo fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia. Sua vida é mostrada no livro de Reis. Acabe era um rei promíscuo e fraco, deixando-se dominar pela mulher de forte personalidade Jezabel. Jezabel se autodenominou porta-voz de Deus por ser uma sacerdotisa. Jezabel foi responsável por promover o culto de deuses pagãos em Israel, praticar rituais detestáveis, provocando a ira de Deus. Jezabel tentava sempre destruir quem era fiel a Deus. Ela mandou matar todos os profetas de Deus, e poucos sobreviveram. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. 1 Reis 18, versículo 4. Jezabel não tinha escrúpulos. Jezabel não se dava bem com o profeta Elias, pois ele era fiel e temente a Deus, e reprovava seus costumes. O profeta Elias realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de provar quem era o verdadeiro Deus. Então caiu fogo do céu do Senhor, e os profetas de Baal acabaram massacrados. Mesmo tendo provado que Deus é real e também o seu poder, Jezabel não diminuiu sua idolatria. Pelo contrário, ela ficou mais revoltada e ameaçou o profeta Elias, que teve que fugir para o Monte Horebe, a fim de não ser morto. Depois da morte de Acabe, um homem chamado Jeú se rebelou e matou o rei Jorão, filho de Jezabel. Quando Jeú chegou no palácio, Jezabel o desafiou. Então, por ordem de Jeú, os oficiais pegaram Jezabel e a atiraram da janela do palácio, e Jeú a atropelou com seus cavalos. Jeú entrou no palácio e comeu e bebeu. Depois deu ordem para sepultar Jezabel. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram seu crânio, seus pés e suas mãos.
Os cachorros tinham comido todo o resto. E essa tinha sido a profecia que Elias deu a Jezabel, que ela seria comida por cachorros. Ela morreu por ser cruel e idólatra. Jezabel se tornou símbolo de crueldade, egoísmo e manipulação. O que aprendemos com a história de Jezabel é que desafiar a Deus e suas coisas é preparar seu próprio túmulo. Ninguém brinca com Deus sem pagar ou sofrer as consequências. Deus é justo e santo, e somente Ele merece ser adorado. Deus não divide sua glória com ninguém. Que você não faça como Jezabel. Não se abuse do poder de Deus, pois Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje, a parte 2 do vídeo 10 Mulheres da Bíblia. Eu vou deixar aqui na tela final o vídeo, a parte 1, caso você queira assistir. Peço desculpa aos irmãos, porque o vídeo ficou grande, mas espero que esse vídeo possa abençoar cada um de vocês. Espero que compartilhem com seus familiares, se inscrevam em nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, ok? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.